Muito bom receber os amigos, visitantes, amados que estão aqui conosco nessa noite. Muito bom também poder mais uma vez dirigir a palavra através das vias online e também dos canais de gravação que nós temos e transmissão que nós temos da palavra de Deus, essas ferramentas que nós temos, e é muito bom poder compartilhar com cada um de vocês a preciosa palavra do Senhor. Nós temos escutado nesse tempo sobre o Evangelho, a sua suficiência, e Deus ele tem norteado nossas vidas a fim de que nós possamos desfrutar dessa mensagem maravilhosa que é pura e simples e que não precisa ser inventado nada. E nós temos visto que quanto mais simples nós somos, mais eficaz é a palavra de Deus aos corações. Nós não podemos anunciar outra mensagem a não ser essa. Cristo Jesus veio ao mundo, viveu entre os homens, morreu numa cruz, ressuscitou o terceiro dia, apareceu aos seus discípulos, deu as últimas instruções, ascendeu aos céus, prometendo que voltaria para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem central. E eu quero, mais uma vez, compartilhar desse mesmo tema, desse mesmo assunto, com os irmãos, refletindo na palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 3, versículo 1 ao 21. João 3, história conhecida, história que nós sempre ouvimos um versículo que é o versículo mais conhecido em todo o mundo, mais recitado em todo o mundo. Talvez seja o versículo mais usado em sermões. E eu também acho que é o versículo menos compreendido na pregação do Evangelho. Um dos versículos menos compreendidos. Eu gostaria de não só falar a respeito desse versículo, mas de toda a história da conversão de Nicodemos. João 3, do 1 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que vive de acordo com a vontade, com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Até aqui podeis se sentar e vamos orar. Deus, obrigado por sua palavra. Obrigado por esse maravilhoso privilégio que nós temos, ó Deus, de cultuar ao Senhor, de pregar o Evangelho, de poder estar junto com os nossos irmãos. Ó meu Deus, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. Ó meu Pai, que o Senhor possa vir de encontro aos nossos corações, com a sua palavra suficiente, inerrante, poderosa, com o puro Evangelho do Senhor. Ó Deus, e que não haja em nós nenhuma resistência, mas total entrega, Senhor. Rendição, contrição, arrependimento e fé, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar agindo em nosso meio pelo poder do Evangelho, não pelo que nós provocamos no Senhor, não porque nós conseguimos atrair os seus olhares, não porque nós fizemos alguma coisa, mas por causa daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor é, opere em nosso meio através do Santo Evangelho. Deus, quebrante o nosso coração, que é duro, que é resistente, que é desobediente, que é fujão, e nos atraia com a sua maravilhosa graça, para que possamos então nos render a Ti, Senhor, e crer no unigênito de Deus para a nossa salvação e vida eterna. É em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém? Amados irmãos, novo nascimento, um termo que nós conhecemos dentro da teologia como regeneração. Regeneração, fruto ou oriundo ou derivado da palavra grega palignesia. E é um dos temas centrais, ou uma das doutrinas centrais do cristianismo. Esses ensinamentos a respeito de regeneração, que está contido dentro da doutrina mais importante que levantou a bandeira da reforma protestante e alavancou o trabalho dos reformadores, dentro da doutrina da salvação, é um dos temas mais importantes, a regeneração, o novo nascimento, esse grande mistério que, dando já o contexto do assunto, nós temos aqui um personagem principal, Jesus, e um personagem coadjuvante, Nicodemos. E nesse cenário, imagine comigo, agora às 7h30 da noite, no silêncio de Jerusalém, um homem conhecido por todos, por ser um dos principais dos sacerdotes, um dos principais rabis do tempo, líder de destaque, ele então caminha em direção a encontrar-se com Jesus. Esse é o cenário de um dos sermões mais lindos
pregados em toda a história da humanidade, que contém um dos textos centrais de toda a pregação da igreja. É um sermão pregado a um único homem. E a gente que prega, a gente sempre fica pegando essas entrelinhas, esses panos de fundos e aplicando em nosso viver, em nossa visão ministerial, pastoral, de pregador. Se Jesus prega um dos principais sermões para uma única pessoa, nós nunca poderemos querer nos colocar em um pedestal, em uma altura de querer pregar os nossos melhores sermões para as multidões. Jesus Cristo me ensina aqui que Ele está pregando com o mesmo teor, o mesmo empenho, com a mesma dedicação e o mesmo evangelho para uma única pessoa, da mesma forma que Ele sobe num monte e prega para uma multidão. Mas isso aqui é só um ponto de pano de fundo, é um entrelance. Porque onde eu quero chegar e para onde eu quero caminhar é em um homem religioso, membro de uma igreja de Jerusalém, que conhecia a Bíblia, a Torá, conhecia os mandamentos, conhecia os profetas, cantava os salmos, fazia liturgias e ensinava. Esse homem, ele vai se encontrar com Jesus, e Jesus vai falar com ele: você precisa nascer de novo. Ou seja, nós não nos convertemos quando nos fazemos adeptos a uma religião. Nós não nos convertemos quando nós, então, vestimos a camisa de uma igreja que está escrito um versículo da Bíblia. Nós não nos convertemos quando nós agora dizemos: eu sou religioso, eu já tenho uma religião. E as pessoas estão completamente armadas nesse tempo, desde a época de Nicodemos e até hoje, quanto à sua religiosidade. Eu já tenho uma religião. Você vai falar do evangelho com uma pessoa, você fala assim: você conhece a Bíblia? A primeira coisa que a pessoa te responde é: eu tenho uma religião, sim. Essa defensiva é a defensiva que eu nomeio ela, intitulo ela de religiosidade. E religiosidade não é ser regenerado, não é nova vida. Ser religioso não é ser nascido de novo. Eu quero que os irmãos entendam, nesse contexto de introdução, que Jesus está dizendo: eu sou a salvação. Eu salvo o religioso que está perdido na casa do Pai, está perdido dentro da sua religião. E aí, nesse primeiro cenário, que Nicodemos vai a Cristo, nós vamos ver a graça do Senhor atraindo um homem a Cristo Jesus. Nicodemos não foi a Cristo porque ele já era um religioso bom o suficiente para dizer: estou tranquilo, só falta uma coisa na minha vida, só falta Jesus. Muitas pessoas têm essa perspectiva de novo nascimento, de regeneração. Pastor, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca me prostituí, eu sou honesto, eu compro e pago. E talvez a única coisa que eu precise é entender melhor como que é essa questão de igreja, de Jesus. Eu confio muito, pastor, no que eu faço para a minha salvação. Até então, Nicodemos confiava nas suas obras perante o seu entendimento da lei para a sua salvação. Mas agora esse homem vai se encontrar com Cristo e vai entender, e Cristo vai conduzir a entender que ele precisa nascer de novo. O homem, por si só, está morto nos seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1, versículo 4, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele vos deu vida, Ele nos vivificou,
eu costumo falar, e é algo que está sempre batido nas minhas mensagens: morto não tem escolha. Morto não tem escolha. Eu tenho 30 anos e já parei de contar desde quando fiz 30, não sei mais quantos eu tenho. Tem 30, meu irmão, já era. Não vai cair cabelo aqui mesmo, vai ficar um pouquinho branco só. 30. Trocando, né? Trocando o óleo direitinho, deixando dormir na garagem para não pegar maresia, né? Carro bem cuidado, carcaça boa. 30. E eu já participei de muito velório. O primeiro ministério na primeira igreja, né? Eu estava lá aprendendo a tocar violão. E eu lembro que o Rodrigo queria que eu aprendesse a tocar. A primeira música que ele queria que eu aprendesse a tocar era Parabéns para Você, né? Mas por quê, Rodrigo? Não, porque a gente vai às vezes no aniversário e fica sem graça, né? Tem que tocar parabéns. Toca parabéns, tem que aprender a tocar parabéns. E aí, na época, eu aprendi a tocar Rompendo em Fé, né? Rompendo em Fé. E eu sabia tocar essas duas músicas, Parabéns para Você e Rompendo em Fé. Onde eu ia, eu tocava isso, meu irmão. Aniversário, né? Se bobear no velório, eu ia tocar Parabéns para Você, era o que eu sabia. Aí o pastor Hermínio falou assim: você tem que aprender a tocar cantor cristão. Aprende a tocar a música do cantor cristão. Qual, pastor Hermínio? Mais perto quero estar. Olha como é que ele já estava preparado. Ele falou assim: por quê? Porque, tem uns velórios aí que eu vou e você vai junto comigo. E eu comecei no velório, tocava, e o pastor Hermínio pregava e eu tocava Mais perto quero estar, né? E agarrava na alça do caixão e levava o morto para dentro da tumba, consolando a família, ajudando. Eu nunca vi, em toda essa minha trajetória, de vários e vários enterros que eu fiz, um morto sequer falar assim: não, está desconfortável, levanta um pouquinho aqui a parte de trás aqui, porque senão eu fico enjoado. Não me coloca nessa posição não. Até porque se eu escutasse o morto falando, eu ia largar ele ali mesmo e sair correndo muito rápido. Morto não escolhe, irmãos. Morto não tem escolha. E a Bíblia está dizendo, abre aí, vamos ver o que a Bíblia está dizendo. Efésios capítulo 2. Versículo 1. E Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Primeiro, ninguém vai a Cristo por si mesmo, tá? Mas nós estamos mortos, nós não vamos a Cristo. A iniciativa de trazer o homem a Cristo é de Deus. Quando o homem peca no jardim, o homem se esconde de Deus. O homem não vai para Deus pedir perdão. O que acontece com Adão e Eva no jardim? Quando eles pecam, eles se escondem, eles ficam com vergonha de Deus. Mas o que Deus faz? Ele toma iniciativa, Ele vem, Ele procura o homem, Ele acha o homem, Ele faz um sacrifício, Ele tipifica como Ele salvaria a humanidade. Ele dá a primeira linha do proto-evangelho e diz: vai ter que ter derramamento de sangue para que haja salvação e restauração. Cobre a nudez do homem, a vergonha do homem. Quando o povo caminha para longe de Deus, Deus vem até o povo, fala através dos seus profetas. Quando a humanidade estava perdida, longe de Deus, rebelde, sem esperança, Deus envia o seu Filho. Nunca foi o homem que procurou Deus, sempre foi e sempre será Deus que vai procurar o homem para regenerá-lo. João 6. Abre aí agora João 6,44. Primeiro, nós estávamos mortos, não poderíamos ir a Deus por nós mesmos. Segundo, só vamos a Cristo porque Deus
nos atrai por graça irresistível, maravilhosa. 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso não é difícil para que os evangélicos compreendam, irmãos. É difícil para que o coração rebelde aceite. Deus nos atrai a Cristo Jesus. Nicodemos, então, é atraído. Eu tenho falado, estou fazendo propaganda mesmo do The Chosen, a série sobre a vida de Cristo Jesus e dos seus discípulos. Ela mostra que Nicodemos começa a ver o que Jesus estava fazendo, e o próprio texto aqui nos indica isso. Versículo 2: Este foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Ou seja, Nicodemos estava vendo, Deus estava atraindo Nicodemos, os seus olhares, a ver o que Jesus estava fazendo, e aquele interesse que estava despertando no seu coração vem de Deus. Primeiro, Deus atrai, dá vida, venha, chama, traz, entrega a Cristo. E depois, no encontro com Jesus, Nicodemos então vai não receber um milagre. Não, Jesus vai mostrar, vai fazer uma demonstração de poder. Fala: não, Nicodemos, tá bom, você veio, deixa eu transformar aqui agora água em vinho de novo, ou deixa eu curar alguém aqui para você ver. Jesus, ele vai confrontar o pecador, atraído por graça a Cristo Jesus. Ele vai ser não bajulado por Jesus, mas confrontado pelo Evangelho. E as boas novas, elas começam com as más notícias. Quando um pecador chega até Cristo, ele vai ouvir de Cristo. Não que está tudo certo, não tem problema não, você pecou, mas você sabe como é desafio demais, né? A vida é muito dura, a carne é fraca. O pecador, quando se achega a Cristo, vai ouvir a primeira mensagem: você precisa se arrepender, o seu estado é mau, você estava longe de mim, você precisa se arrepender, você precisa se converter. É a mensagem que Jesus começa pregando no seu ministério. É a primeira mensagem que Jesus prega. É o primeiro anúncio de Cristo. É o anúncio que João Batista fez sobre Cristo. É a mensagem que os apóstolos pregaram. E aí então, Nicodemos se achega até Cristo na encolha, na calada da noite, às escondidas, pensando então que Jesus talvez o trataria como um mestre da lei, daria a ele simplesmente alguns conselhos para que ele melhorasse os seus ensinos rabínicos, ou então para que ele tivesse uma nova perspectiva daquilo que ele tinha olhado na lei. Mas Jesus vai dizer para Nicodemos: não, Nicodemos, o meu ensino para você é esse. Versículo 3: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você já percebeu, irmãos, que a perspectiva do evangelicalismo, principalmente brasileiro, é essa? Que a salvação tem mais a ver com as pessoas melhorarem quem elas são do que elas serem livres do inferno e receberem a vida eterna. E isso se desdobra, olha como que a doutrina da salvação mal ensinada se desdobra em tantas outras falsas doutrinas. Quando você perde de vista o anúncio de que o estado do homem é mau, ele precisa se arrepender, crer e será salvo. Quando você perde de vista isso, você coloca um monte de coisa, dá oportunidade para um monte de coisa entrar. Essa ideia de que a salvação, então você vem a Cristo porque você vai deixar de sofrer, né? Tem o slogan de uma igreja: venha e pare de sofrer. Então o apóstolo Paulo, ele não se converteu, foi tudo o contrário, né? Ele foi a Cristo e começou a sofrer. Venha para Cristo, e aquele que tinha tentado ser uma coisa, outra, não sei o que, ele não deu certo em nada, mas agora ele é
a universal. Eu fui em Cristo. Jesus é como um produto do Cacete Planeta. Você lembra? Os mais novos não vão lembrar disso. O bichinho vinha lá, bichinho esquisitinho pra caramba. Agora é com Equio. Agora é com Equio. Seus problemas acabariam. Não é assim não, irmão. Essa ideia de salvação ser simplesmente a cerejinha do bolo, ou então uma mudança rasa, mudança simples, rasa, uma melhoria. O Evangelho não é melhoria de vida, irmãos. Regeneração não é uma melhoria de vida. Regeneração é tirar a gente de um estado de morte e nos trazer para a vida. Não, Nicodemos, eu não tenho um novo ensino rabínico ou uma nova visão, interpretação da lei para te apresentar. Eu tenho que te anunciar: nascer de novo é necessário para ver o reino de Deus. E essa palavra, ela é repetida e ela é enfatizada. Quando Jesus repete pela segunda vez, ele vai agora colocar novas características a essa regeneração, essa nova vida. Primeiro ele diz, versículo 3, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora, olhe comigo o versículo 5, Jesus respondeu, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, o regenerado, ele vai nascer de novo, e nesse primeiro impacto de arrependimento e crer, ele vai ver. E no processo de entender o Evangelho, as suas promessas, ele vai, então, entrar. A ideia aqui é o processo. Eu quero que os irmãos entendam isso. A regeneração, a salvação é um processo. E todos os dias nós estamos enquadrados pelo Evangelho para que nós venhamos nos arrepender, crer, abandonar o nosso pecado e ser, mais uma vez, conformado à imagem de Cristo Jesus. São as pequenas conversões, a ação do Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos moldando a Cristo. Agora, não parou aí não, irmãos. Preste atenção que agora a mensagem de Jesus para Nicodemos, ela nos atinge diretamente. Eu estava lendo Jim Parker sobre esse texto, e ele fez uma observação minuciosa, que eu quero destacar para os irmãos. No versículo 7, Jesus enquadra eu e você. Jesus nos enquadra aqui na sua mensagem de regeneração, no seu convite de regeneração. Está escrito aqui, não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Agora, há aqui uma pregação para todo mundo. Sai aqui agora do singular e vai para o plural. Ele não está dizendo, Nicodemos, te é necessário. Ou é necessário que você nasça de novo. Ele está dizendo, pregando para uma pessoa. Olha como o Evangelho é sublime, maravilhoso. Eu prego para uma pessoa e essa pregação, ela pode impactar um monte de gente ao mesmo tempo. Necessário vos é nascer de novo. Não era necessário só Nicodemos nascer de novo. Não era necessário só a mulher samaritana nascer de novo. Não era necessário só Zaqueu nascer de novo. Não era necessário só Saulo nascer de novo. Era necessário eu, Saulinho, Andréia, Clarinha, Leandro, Janaílen. Era necessário os irmãos de Água Fria nascerem de novo. Vos é necessário.
Nascer de novo. Ninguém, absolutamente ninguém, nasceu salvo, a não ser o próprio Salvador. E por isso Ele é o nosso Salvador. Amém. Aleluia. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram. Por quê? Porque 30 homens da terra pecaram. Porque Adão pecou. Porque o quê? Porque todos pecaram. Todos, absolutamente todos pecaram. E carecem, e necessitam. Estão destituídos. Estão separados da glória de Deus. Por isso, a todos a mensagem necessária vos é nascer de novo. O terceiro ponto na mensagem de regeneração é exatamente o que o versículo 8 está nos apontando. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nascer, ou que é nascido do Espírito. A vida do regenerado não é mais guiada por suas próprias vontades. A vida do regenerado, do salvo, não é mais guiado segundo aquilo que ele acha. Mas o salvo é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O salvo é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não pelo tradicionalismo, não pela religiosidade, não por preceitos humanos, não por aquilo que se idealiza ou se cria de filosofia, mas o salvo é guiado pelo Espírito de Deus. O quarto ponto que nós vamos observar é que o mundo não aceita e não entende a mensagem de regeneração. Jesus está dizendo no versículo 12: se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? A natureza humana, rebelde contra Deus, ela já está armada, preparada, na defensiva, quanto tudo aquilo que Deus ordenar, instituir e requerer através da sua palavra. Somente pela obra e ação do Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho, o homem duro, o homem desobediente, o coração enrijecido, pode ser amolecido. Não há compreensão em nós mesmos para desmitificarmos quem Deus é, o que Ele quer de nós. Nós só conseguimos entender a vontade de Deus se nós passarmos por Cristo Jesus. Nós só conseguimos entender a verdade do Senhor se a sua graça amolecer os nossos corações, abrir o nosso entendimento
tirar os tampões dos nossos ouvidos e nos quebrantar. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente prega e continua pregando e as pessoas continuam inertes, né? Nada acontece, porque se pregam muitas mensagens que não contêm o Evangelho. E só o que pode alcançar o coração do homem enrijecido, duro, rebelde contra Deus é o Evangelho. Por isso que pouquíssimas pessoas se convertem em nosso tempo. Converter como? As pessoas até, como eu já falei, elas têm uma mudança temporária, elas alcançam uma certa melhoria em seu ser, no seu modo de ser, de pensar, de agir. Por quê? A mensagem que elas escutam é 10 passos para você se tornar uma pessoa melhor. A mensagem que elas escutam é 3 chaves para desbloquear tudo aquilo que Deus tem para você. A mensagem que elas escutam é: você é bom, você consegue. Isso, ao invés de levar as pessoas a reconhecer que são pecadoras, miseráveis, estão em total perdição, faz com que as pessoas enchem o seu peito de ar e falem assim: ah, eu sabia. Olha como eu sou bom. Isso distancia as pessoas de Deus e colocam elas em si mesmadas perto do diabo. Somente o Evangelho. E por que Jesus não fala com Nicodemos? Ele está falando de coisas humanas, as coisas da terra. Por que Jesus não fala com Nicodemos, então, a respeito de... Nicodemos, veja bem, você precisa se tornar um cara que tenha mais conhecimento, estudar outros escritos. Jesus vai falar nascer de novo, regeneração. As pessoas precisam, irmãos, que a igreja de Cristo levante Jesus e anuncie Ele ao povo que está morto. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, a igreja precisa levantar Cristo, mostrar Cristo e dizer: somente em Cristo tem vida. Está aqui no texto, nem invenção, eu só estou citando, mas está escrito no texto. Assim, versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. As pessoas estão lá fora perdidas, sabe por quê? Porque a igreja não está levantando Cristo, está levantando uma nova versão da declaração doutrinária, está levantando uma placa de denominação, está levantando o nome de uma igreja, está levantando um modelo eclesiástico, está levantando festinhas, está levantando as luzes, está levantando o show, está levantando os homens, está levantando tantas coisas e não levanta Cristo ao mundo. A minha oração é que a nossa igreja se coloque como um baluarte e apresente Cristo ao mundo. A minha oração é que cada crente dessa igreja tenha um comprometimento de, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, onde estiver andando, levante Cristo ao mundo. Não levante você não levante quem você acha que você é não, levante Cristo, aponte para Cristo, viva para Cristo, diga que só há esperança em Cristo. Ele é a nossa única esperança, é a única esperança do mundo. Nós queremos recitar o versículo, nós queremos recitar 3,16 para as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós queremos recitar esse versículo, mas quem é Cristo? Por que Ele veio? Como assim Deus enviou? Observe que existem perguntas que são naturais na cabeça de um perdido, que você precisa respondê-las.
na pregação do seu evangelho de dia a dia. Olhemos para o versículo 16 e vamos desconstruir um falso ensino e construir uma sã doutrina aqui. Porque Deus amou o mundo. Primeira verdade aqui, porque Deus amou. E quando o falso evangelho anuncia esse versículo aqui, eles romantizam esse amor, de modo que esse amor de Deus, ele exclui qualquer tipo de justiça de Deus. O amor de Deus, nesse versículo aqui, é tão brutal, que ele está entregando o seu filho para morrer. Não tem como você olhar para um amor romantizado aqui, um amor bonitinho, que Deus bonitinho, que não tem... Que justiça, pastor? Que punição é essa que você fica falando? Que Deus vai trazer justiça? Que é isso, pastor? Não tem isso não. Deus é amor. Deus amou o mundo. Amou o mundo de tal maneira que esmagou o seu filho. Você não consegue ver o peso da justiça de Deus aqui? Você não consegue enxergar o tamanho da ira de Deus esmagando o seu próprio filho por causa dos meus e dos seus pecados aqui? Você não consegue entender uma cruz suja de sangue que tinha o meu e o seu tamanho, que Jesus carregou? Que amor romantizado é esse? Que amor sem justiça é esse? Que Deus amou, Deus é amor, Deus amou e aceita tudo, e tudo pode, se tudo pudesse, Ele não precisaria esmagar o seu próprio filho, humilhar o seu próprio filho, satisfazer a sua ira em Cristo. Segunda verdade, amou o mundo. Ah, não, pastor, aqui está a falsa doutrina do universalismo. O universalismo diz assim: todos vão ser salvos. O mundo todo vai ser salvo. Pega esse versículo e fala: não, pai, está aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. Mundo aqui não diz respeito a todos os habitantes da terra. Deus olhou para o mundo e manifestou amor. Deus amou o mundo. E aí, a própria sugestão do versículo nos dá duas resoluções a respeito disso. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui, se nós colocássemos que Deus amou o mundo todo, e mesmo Ele tendo amado o mundo todo, alguns ou muitos perecessem e fossem para o inferno, nós estaríamos dizendo: o amor de Deus não foi suficiente, foi fraco. Essa é a primeira resolução. Porque é um contraste aqui, irmãos. Contraste aqui. Morte e vida. Morte e vida. Deus olhou para o mundo, amou, manifestou o seu amor, mas somente aquele que crê. De modo que toda a condenação do homem é fruto da sua desobediência, e todo o mérito de sua salvação é fruto daquilo que Deus fez por ele. Esse contraste, ele vai se repetir mais uma vez, porque ele vai dizer, e não tem como pregar o versículo 16 sem o versículo 17, porque ele repete mais uma vez a mesma frase: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Está vendo? Está vendo, pastor? Não precisa ficar pregando duro, não. Deus não quer condenar o mundo, não.
Quer não? Como é que ele vai dizer no último dia? Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, malditos. Nunca vos conheci. Mas com base aqui no texto, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, o versículo 18 está dizendo que aquele que não crê já está condenado. Sabe por que Deus não precisa condenar? Se fosse andar nessa visão, porque aquele que não crê já está condenado, está perdido. A condenação do homem é simplesmente o seu ato de não crer. Romanos capítulo 1, versículo 24, 26, vai dizer que aquele que está entregue por Deus à sua perdição, ele está adormecido quanto ao pecado, ele não crê, ele não quer saber de Deus, ele está entregue à sua satisfação pecaminosa para a sua própria condenação. E agora a conclusão que Jesus faz é maravilhosa, a respeito da regeneração, da vida nova que há em Cristo, e sobre o contraste com aqueles que o rejeitaram, aqueles que disseram, está com nada, estão duros. Deus endurece o coração do homem. O que ele fez com o faraó? Toda vez que o faraó quis, Deus não quis. Quando o faraó não quis, Deus quis. Deixa o povo ir, pode preparar. Então vai, libera o povo, já chega de sofrer. Deus endurecia o coração do faraó, mandava ele cercar o povo de novo. Aí quando o faraó falou assim, não, eu não vou deixar sair mais, vem a última praga. E joga o faraó de joelho, de cara no pó. Esmaga o faraó. Deus não endurece o coração do homem, não, irmãos. Olha para os movimentos LGBTQXYZ aí por aí, meu irmão. O último só teve isso aqui só, um balãozinho com a Bíblia e jogaram ela dentro da descarga. Isso não está com o coração duro, enrijecido por Deus, não? No último movimento pró-aborto, juntaram uma quantia absurda de dinheiro para fazer uma encenação diabólica de uma mulher. É catastrófico isso. Miguel me mandou, eu falei, meu Deus. Uma mulher, a cena é a seguinte, a mulher sobe em cima de um balcão de um daqueles pubs que na França tem muito e, abre parênteses, o declínio da Europa se dá pelo distanciamento de Deus. O declínio. Isso aqui não é profecia, não. É só você estudar um pouquinho de economia que você vai ver que o euro está se encolhendo e os recursos europeus estão se encolhendo. E daqui 10 anos, 20 anos, se o Senhor Jesus voltar, a Europa estará pobre. O que acontece? Sobem em cima do balcão dos pubs e tem uma encenação da mulher rasgando e tirando e comendo o bebê. Isso não é distância de Deus, não é estar duro, com seu coração rígido e anestesiado para ser condenado e viver a eternidade no lago de fogo e enxofre? A condenação é esta. A luz veio aos homens. Deus amou o mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. E todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Pastor, eu estou adulterando mesmo, pastor, mas deixa eu ficar quietinho.
aqui no meu canto. Porque se eu for para a igreja, as pessoas logo vão ver. Não, pastor, deixa esse negócio de evangelho para depois. Eu estou nos meus vícios aqui. Estão amando as suas obras das trevas. Elas não querem vir para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Elas tampam seus ouvidos, elas não querem ouvir. Elas endurecem os seus corações de modo que nada será bem visto ou bem ouvido por elas, porque elas querem continuar nos seus delitos e pecados. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. As suas obras são feitas em Deus. Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai contrastar aquele que vive nas trevas, aquele que vive na luz. Aqui esse versículo nos aponta, esses dois versículos, essa conclusão nos aponta para a verdade de que aquele que está em Cristo foi regenerado, ele vive diferente de como ele vivia antes. Observe que há aqui um contraste corrente ou uma linha contínua no texto. Morte, vida. Trevas, luz. Só dois caminhos. Os eleitos de Deus, os salvos, os alcançados por sua maravilhosa graça, que se arrependem, creem no Senhor Jesus, eles são salvos e vivem na luz. E o apóstolo Paulo então nos diz, Efésios capítulo 4, para a gente encerrar. Que quanto ao trato passado, 4:22, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai mentira, falar a verdade. E aí ele vai começar a fazer os contrastes. Aquele que furtava, versículo 28, não furte mais, antes trabalhe. O cara furtava, ele não só para de furtar, ele não melhora de vida. Ele tem a vida dele transformada e agora ele trabalha. E através do seu trabalho ele pode ajudar outros. Havia em nós unhas, garras, e nós ferimos uns aos outros. E aí, versículo de número 31 vai dizer: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia sejam tirados de entre vós. Sede uns para com os outros benignos. Olha o contraste. Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Mas, versículo 3 do capítulo 5, mas a prostituição, toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós, nem torpeza, nem avareza, nem conversa tola, chocarrices, que não convém, mas antes, ações de graça. Pois bem sabeis, versículo 5 do capítulo 5, nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Versículo 8, pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz, andais como filhos da luz. Trevas, perdição, longe de Deus, morte. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A salvação para o homem. E só há salvação para o homem em Cristo Jesus.
Essa é a mensagem do Evangelho. A graça atrai, Cristo acolhe, transforma, nós nascemos de novo. Romanos capítulo 8, capítulo 6, versículo 8 vai dizer: nós morremos com Cristo. Se morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Esse é o novo nascimento. Cristo morreu a nossa morte e nós morremos o velho homem em Cristo Jesus. E Cristo ressurgiu, ressuscitou, e nós ressuscitamos novo homem, regeneração. Quero orar com você. Quero pedir ao Senhor que nos mostre mais e mais em nosso meio, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quero orar pedindo a Deus que possa mostrar isso mais em nosso meio. Pessoas que andavam distante de Deus, se achegam a Deus, quebrando seu coração e passam a viver para a sua glória. São novas pessoas, transformadas por Cristo Jesus, salvas. Ó Deus, obrigado, Pai, por sua palavra. Peço ao Senhor que na ação do seu Espírito Santo haja entendimento e quebrantamento nos corações, Pai. Pai amado, que essa mensagem também possa estar persuadindo os irmãos a pregar em Cristo Jesus. Ó Deus, que essa palavra possa estar, ó Deus, dando encorajamento, despertamento, para que nós possamos de forma tão clara, direta e objetiva anunciar Cristo Jesus, a única esperança. O Evangelho suficiente, contar a história de Cristo às pessoas e conduzi-las ao arrependimento, à fé. Pai amado, em nome de Jesus, continue operando em nosso meio com o seu Evangelho. Não com cenografia, não com aquilo que nós podemos oferecer, nem o que nós temos, mas com aquilo que Tu és e com aquilo que o Senhor fez por nós e tem nos dado através da Sua palavra. Opere em nosso meio, em nome de Jesus. Salve pessoas aqui nesse lugar. Salve pessoas aqui nessa congregação, através da pregação do Seu Santo Evangelho. Salve pessoas aqui nesse bairro, através da pregação do Santo Evangelho. Salve pessoas, ó Deus, em São Fidélis, através da pregação do Santo Evangelho. Eu não tenho palavras em mim que possam ser convincentes. Eu não tenho status. Eu não tenho eloquência. Eu tenho o Evangelho. E é isso que eu quero anunciar para todo aquele que estiver perto de mim aqui nessa cidade, Senhor. Onde estiver ao alcance da minha voz, Cristo Jesus é o nosso Salvador. Nós estamos perdidos e precisamos dele. Essa é a mensagem que eu quero anunciar. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, converta pessoas, arranque cachaceiros dos botequins, arranque religiosos de sua vida medíocre de religiosidade, arranque pessoas ensimesmadas, que tem tudo e não tem Cristo. Arranque elas das trevas com o poderoso Evangelho pregado e traga-as para a maravilhosa luz do Senhor, ó Pai. Converta corações, esvazie botequins, esvazie as falsas igrejas instaladas em São Fidélis, pregando o falso Evangelho, esvazie através da pregação do Santo Evangelho do Senhor, ó Deus. Essa é uma verdade que eu quero continuar e permanecer firme orando. Que o Senhor feche portas de falsas igrejas que estão pregando o falso evangelho em São Fidélis, ó Deus. Feche não
pela minha força, não, aquele pastor lá está falando coisas sérias, vai fechar. Não, por causa da pregação do Santo Evangelho, que o Senhor haja e feche as portas do falso evangelho pregado. Pai amado, eu te peço, capacita o seu povo, santifica a sua igreja, para que amanhã nós possamos ver as suas maravilhas feitas em nosso meio através da pregação do seu santo evangelho. Em nome de Jesus, que haja confissão de pecado, que haja arrependimento no meio do seu povo, que haja verdade no viver do seu povo, e que assim o seu povo esteja cheio de autoridade para pregar o evangelho do Senhor Jesus, e as pessoas possam ser quebrantadas e se humilharem diante do Senhor, se arrependendo dos seus pecados, ó Deus. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Amém. Amados irmãos, leve essa palavra no seu coração e que essa palavra venha, dia após dia, reverberar em nossa alma, nos encorajando a continuar pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Em oração silenciosa, estamos assim encerrando.